Bem-vindos à aula número 3 e, dentre os temas que temos que apresentar, é a formatação de células. E o que seria isso? Seria configurar a fonte do texto, tamanho do texto da fonte, se vai estar em negrito ou não, cor do fundo, cor do texto, se vai ter bordas e etc. Então vamos exemplificar. Bom, uma forma fácil de formatar uma célula é utilizando os atalhos que podemos encontrar nessa própria aba de página inicial, que é a fonte, tamanho da fonte, alinhamento do texto, se é centralizado, à direita ou à esquerda. Eu posso alinhar o texto no sentido vertical também, se colocar no meio, embaixo ou em cima. Cor da fonte, cor de fundo. Aqui eu posso formatar as bordas da célula, negrito, itálico e sublinhado. Além disso, eu posso utilizar quebra de texto e mesclar células. Vamos exemplificar, fica mais fácil. Eu vou escrever um texto qualquer, testando as formatações. Bom, finalmente eu vou mudar a fonte. Eu tenho inúmeras fontes, fica a critério de quem está criando a planilha utilizar uma fonte ou outra. Vamos colocar essa fonte. Bom, observe que a fonte já foi alterada. Agora eu vou alterar o tamanho dessa fonte para 24. Veja aqui, o tamanho do texto aumentou. Eu vou colocar negrito, itálico, sublinhado. Vou tirar o sublinhado. Vou colocar o fundo verde. Observe que ficou apenas na célula. Quando eu coloco um texto maior que o espaço da célula, ele ultrapassa o limite da célula. Para que não ocorra isso, eu posso aumentar o tamanho da coluna e também posso utilizar a quebra de texto, que faz com que todos os textos que ultrapassem o limite sejam jogados para a linha de baixo, por exemplo. Além disso, voltando, a última coisa que tínhamos feito foi a cor de fundo. Vou centralizar o texto tanto na horizontal como na vertical. E vou utilizar a cor branca para esse texto. Pronto, está basicamente formatado. Além disso, eu posso utilizar também as bordas. Eu tenho borda inferior apenas, superior, por exemplo. Se eu colocar inferior, eu vou ter uma linha abaixo. Eu posso colocar bordas externas espessas. Ok. Bordas externas espessas. Posso retirar as bordas, sem borda. Caso eu queira formatar toda uma tabela, eu posso colocar todas as bordas. Para desfazer uma ação, basta clicar em Ctrl Z. Observem que foram retiradas as bordas, o último comando realizado. E eu posso alterar também a espessura, cor e tipo de linha. Por exemplo, eu clico no tipo desejado. Vamos colocar esse pontilhado. Eu posso desenhar ou simplesmente apertar o ESC
Pronto. E aí, selecionar a célula que eu quero formatar e clicar dentro das opções pré-definidas. Por exemplo, bordas externas em todos os lados. Pronto. A linha vai ficar conforme a última configuração. Por exemplo, ela está preta. Eu vou mudar para vermelho. Por enquanto, nenhum efeito. Caso eu utilize esse lápis para desenhar, funcionaria. Essa linha aqui, por exemplo, vai ficar vermelha. Mas eu não quero fazer dessa forma. Eu aperto ESC novamente. A célula já está selecionada. E agora eu vou clicar em bordas externas. Então todas as bordas vão ficar pontilhadas e vermelhas, pois foi minha última configuração das bordas. E é isso. A formatação prática e rápida através dos atalhos é essa. Bom, e eu posso fazer a formatação da célula também através da opção formatar células. Vamos colocar um exemplo. Vou colocar o valor 1000. Vou clicar na célula desejada. Vou colocar dois valores para exemplificar. 1000 e 2000. Eu posso selecionar ou uma célula ou as duas juntas. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar formatar células. Então, todas as configurações que eu consegui fazer nos atalhos, eu consigo também fazer através dessa janela, formatar célula. Por exemplo, alinhamento eu vou colocar ao centro, tanto na horizontal como na vertical. Nesse caso, não vou precisar de quebra de texto, pois os textos são bem menores que o tamanho limite da célula. Eu vou alterar a fonte. Vou colocar uma fonte diferente. Vou colocar uma mais tradicional. Arial. Vou colocar apenas negrito. E vou alterar a fonte para o tamanho 14. Observem que eu consigo visualizar o resultado. Nesse caso, eu vou mudar a cor para azul. Observem, já está azul. Posso configurar as bordas dessas células. Vou colocar o contorno. Nesse caso, como tem duas células selecionadas, ele vai pegar só as bordas externas. Entre as células não vai ser colocado nenhum valor. Não vai ser colocado nenhuma linha. Poderia estar modificando o estilo. Nesse caso eu vou deixar a linha simples mesmo, que é essa aqui. E a cor automática. Bom, a cor vamos exemplificar com a cor vermelha também. Basta, todas aqui foram alteradas. Basta eu clicar em contorno novamente. Pronto. Da mesma forma que no atalho, eu preciso configurar o estilo e a cor e depois aplicar onde eu quero as linhas. Preenchimento, vou colocar amarelo. Observem a cor selecionada. E é isso. Ao clicar em OK, toda a configuração definida será aplicada às células. Pronto. Para números, eu tenho a opção, vou voltar na formatação de células, eu tenho essa aba específica para formatação dos dados da célula. Normalmente vem com uma opção geral, a categoria geral, mas eu tenho inúmeras possibilidades. Eu tenho número, eu acrescento a quantidade de casas decimais que eu quiser. Nesse caso tem 2 casas decimais, mas posso aumentar. Vou colocar 4 casas decimais. Clicando em OK. Tenho o resultado desejado. Novamente, formatar células. Eu tenho como opção
a categoria moeda. Ao clicar, aparece o R cifrão. Vou deixar só com 2 casas decimais. Basta modificar a quantidade de casas decimais aqui. Poderia mudar o tipo de moeda. Por exemplo, colocar o dólar Estados Unidos. Ok. Voltando em formatar as células. Eu tenho a opção contábil, que teoricamente é a mesma que moeda. A diferença é que a posição do símbolo e a posição do número. Observe. Sempre o símbolo fica à esquerda e o número à direita, independente do tamanho da coluna. Tem outras opções como data. Eu seleciono o formato da data que eu quero exibir, ou a hora. Tem várias opções. Porcentagem, sempre aparecerá o símbolo de porcentagem depois. Frações, máximo 2 dígitos. Nesse caso, como é um número inteiro, não teremos nenhuma alteração. Números científicos com exponencial. Novamente, formatar células. E tem a opção de colocar a formatação como texto. Nesse caso, o número está formatado como texto. Bom, e é isso. Recapitulando, nesse tópico, falando sobre formatação de célula, na qual temos alguns atalhos na aba página inicial, que podemos formatar as células com relação a alinhamento, tamanho, estilo de fonte, negrito, itálico, sublinhado, cor de fundo, cor do texto e bordas, além de utilizar a quebra de texto automaticamente. E podemos também configurar a formatação da célula utilizando a opção Formatar células. Obrigado e até a próxima aula.